William, Pai, que ele repasse, Senhor. Transmita a nós, Senhor, diretamente do Teu trono, Senhor. Toda a graça, Pai, sobre a vida de William, Pai. Toda a direção, Pai, que vem diretamente do Teu trono, Senhor. Que as Tuas águas fluam, Senhor, nesse lugar, através da vida de William. Espírito Santo do Senhor, caminha no meio de nós, Senhor. És bem-vindo aqui, Senhor, no nosso meio, Senhor. Nada lhe falte, tudo que vem da parte de Deus, seja com William nesta hora, Deus, em nome de Jesus, Pai. Amém. Boa tarde, queridos. Ainda é tarde, né? Os irmãos que são servidos pela igreja através das cestas básicas, ao final do encontro você pode procurar a Virgínia ou João. Vânia não veio, né, João? Para poder você pegar esse serviço de amor da igreja por tua vida, amém? Então, no final, esses irmãos procurem João e Virgínia para poder receber da parte do Senhor as cestas básicas, amém? Glória a Deus. O Senhor é bom? Em todo? Glória a Deus. Aleluia. Deus falou tanto conosco já daquilo que Ele vai falar, daquilo que Ele repartiu no meu coração. Creio que Deus quer nos avivar para aquilo que Ele está preparando ou já preparou para realizar através de nós. É importante que nós entendamos isso. Já desde agora eu quero deixar claro para você que Deus poderia, por sua soberania, agir sozinho. Continuaria sendo Deus. Mas Ele estabeleceu repartir conosco aquilo que Ele deseja revelar ao homem. Assim foi na história da humanidade até nós. E no encontro passado, o Senhor nos falou através do Caio, uma palavra muito preciosa. Magali já deu testemunho aqui, eu quero dar também um testemunho. Acerca do trabalho e dos trabalhadores. Acerca daquilo que nós podemos fazer pelo reino de Deus. Através das nossas vidas. Então, quem perdeu essa palavra, por alguma circunstância, já está gravada no site Um Só Corpo, você pode acessá-la. O Senhor nos falou na segunda-feira passada que é certo e sabido que nós somos os trabalhadores. Diga, eu sou um trabalhador de Deus. Eu sou cooperador de Deus. Diga, pode dizer, é isso mesmo, é bíblico, está certo. O trabalho é o mesmo que Jesus realizou. Nós somos os trabalhadores, mas qual é o trabalho? Pregar o reino, curar enfermos, expulsar demônios, curar os quebrantados de coração, e a lista segue. Cara, nos lembrou de algumas atitudes de Jesus enquanto seguia realizando a obra que o Pai o confiou. E Jesus fez com maestria. Jesus via as necessidades das pessoas. Jesus tomava uma atitude em direção aos homens. Jesus abençoava as pessoas. Jesus instruía as pessoas. Foi isso que o Senhor nos falou na segunda passada. Vergonhosamente, já na primeira, eu me senti muito falho de ver, não só de enxergar, mas de ver as necessidades das pessoas e tomar uma atitude. E é isso que Deus quer falar conosco nessa continuidade. Nós olhamos para Jesus, preste atenção, e percebemos quão distantes nós estamos do seu olhar aos aflitos, quão distantes nós estamos de sua resposta aos necessitados, e quão distante estamos da sua palavra aos desorientados. Porque o fruto ou o resultado da obra de Jesus em nós, não sei se você está bem, o seu checklist dessas atitudes de Jesus tem sido as tuas diárias, eu quero dizer que Deus quer acrescentar sobre aquilo que você já tem.
Mas se nós não estamos assim, porque o resultado da nossa expressão não é igual da expressão de Cristo. Certamente poderíamos meditar em algumas passagens para acharmos essa resposta. Mas eu gostaria de meditar com vocês na passagem de João, capítulo 15, conhecida como videira verdadeira e os ramos. Lucas vai nos ajudar aqui. Eu sou a videira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim, João 15, a partir do versículo 1. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos, pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, eu nele, esse dá o quê? Muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Há outras passagens que Jesus fala sobre resultados, sobre frutos. Nós vamos meditar nessa passagem. Esse é um dos textos que, com todo respeito, muitos acham indigesto, pois muitos correm do seu verdadeiro significado: dar frutos, gerar vidas, gerar resultados para o agricultor. Quem é o agricultor? O pai é o agricultor. Por que é indigesto em alguns momentos? Porque ele trata com os resultados dos ramos na videira. Quem é ramo na videira aqui? Você, irmão, ou você está na videira ou está fora da videira. A videira é Jesus. Quem é ramo na videira? Isso não é pegadinha, não. Você pode levantar a mão, glória a Deus. Isso trata dos resultados de nós como ramos enxertados na videira, que é Cristo Jesus. Eu gostaria de tratar esse texto que nós lemos sobre 2 aspectos. O primeiro, plantados em Cristo. E o segundo, plantados no mundo. Vamos ao primeiro. Não são os ramos que estão plantados no chão. Quem é? A videira. É a vida da videira que está plantada neste solo chamado mundo. O que esperar desse solo que o Pai plantou a videira? Presta atenção a isso. Aqui nós começamos a colocar as coisas em ordem. Não é o ramo que toca o chão, é a videira. É o seu tronco principal. Ele toca o solo. Se o ramo tocar o solo, sabe o que acontece? Eu estava vendo hoje. Provavelmente aquele cacho dali vai dar uvas ruins. Por isso que a videira, os seus ramos, eles sobem. Eles têm que ter um apoio para subir, para ficar alto. Eles não ficam no chão. Quem toca o chão, o solo, é a videira. Não os ramos, mas nós vamos falar disso daqui a pouquinho mais. Precisamos entender que o Pai, o agricultor, plantou Cristo, que é a verdadeira videira, no solo chamado mundo. O que esperar desse solo? Pessoas quebradas, amarguradas, doentes da alma, perdidas, um mundo que jaz no onde o Pai plantou o Filho neste mundo.
Percebe que aqui Deus já está nos falando? O gerar fruto é uma relação direta entre o ramo com a videira e não do ramo com os frutos. Os frutos são os resultados daquilo que a videira gera. Nós cantamos aqui uma música muito linda e é bíblica, que diz: ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá. Continua. Seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverás. Eu quero te trazer algo mais forte do que o cheiro dessas águas. É a seiva da videira. É a vida de Deus. As águas são, mas mais poderoso do que você cheirar, entenda isso. A vida da videira chega no ramo. E essa vida em você vai gerar resultados para a glória de Deus Pai. Então a relação do ramo é com a videira. A videira sobrevive sem o ramo, mas o ramo não sobrevive sem a videira. Então a primeira questão aqui, nós precisamos entender que estamos plantados na videira. É a relação da videira com o ramo que vai gerar os resultados que nós entendemos visualmente que são os frutos. Preste atenção. Quem conhece uma árvore que deveria dar frutos e não dá, ela serve para quê? Para sombra. Só. Mas é isso que você espera de uma árvore que dá frutos? Sim ou não? Não. Eu não sei porquê. Lá na chácara, os mais novos não vão, nunca viram isso, mas os que estavam desde o início da nossa chácara vão lembrar que nos primeiros anos, talvez os 2 primeiros anos, nós tínhamos os cajueiros, que davam caju em abundância. Levávamos com tonéis ali, lembro que Joel cansava de colocar em baldes grandes para distribuir pela igreja, pelos irmãos, mas acabou. Não dá mais caju. Não pergunta, eu não sei, eu não sou da área, os agrônomos aqui de plantão podem responder, eu não sei o que é. Mas o que se espera de um cajueiro é que ele traga os resultados daquilo que ele é, o caju. Jesus disse, pelas árvores conhecem, pelos frutos conhecem. Sim ou não? Sim. Eu não sei, na verdade, qual é a folha de uma das frutas mais deliciosas que nós temos, a jaca aqui, logicamente, né? Eu não sei. Mas quando eu olho para uma jaqueira que tem jaca, eu já digo logo de longe, logicamente, aqui não há jaqueira. Por quê? Porque os seus frutos a denunciam. Frutos, vamos definir juntos aqui, é o resultado do que a árvore é. Ela é uma jaqueira, ela dá jaca, simples assim. A videira está ali para gerar o quê? Uvas, frutos. Então, frutos é um resultado daquilo que Jesus é como videira. Mas quem vai gerar esses frutos somos nós. Mas, de novo, a relação para gerar frutos é entre os ramos com a videira. Respondendo essa relação, fruto e videira gerando frutos, nas palavras de Jesus, ele diz, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permaneceres em mim. Versículo 5 agora. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito, porque sem mim nada podeis. Perceba que a condição para gerar frutos é permanecer na videira, permanecer em Cristo. Vamos analisar o versículo 2, 3 e 7 agora. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais. Vós já estáis o quê? Limpos pela palavra que vos tenho falado. Se permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito.
Essa palavra permanecer significa em relação a lugar, continuar presente, mantido continuamente. Se Jesus está presente continuamente em você, sim, então isso é uma referência na tua vida que ele permanece em você. Podemos pensar em muitas situações, aqui eu quero a tua atenção, que durante muitos anos, quando eu lia essa parte, que aquele que dá fruto, ele limpa, já ouvi muito sobre o limpar os ramos. E na maioria, quase na totalidade, eu nunca ouvi ninguém falar diferente. Não que eu seja diferente, preste atenção. Mas sempre eu ouvi o significado de sofrimentos. Limpar para passar por sofrimentos, para você produzir mais frutos. Mas preste atenção às palavras de Jesus. Não sou eu que estou falando. Jesus diz que quem vai dar fruto, o Pai limpa, para que dê mais fruto. E depois ele diz, vós já estáis limpos. Através de quê? Da palavra que vocês têm recebido. Não estou querendo dizer que sofrimentos não geram frutos. Mas perceba, quantas pessoas passam por sofrimento e não geram os frutos para Deus. Mas Jesus diz que sermos limpos significa recebermos a sua palavra. Jesus declara que estamos limpos por causa das suas palavras, e suas palavras em nós nos garantem que os nossos pedidos serão atendidos. O que significa exatamente as palavras de Jesus em nós que nos limpam? Vocês estão me acompanhando? Muitos dizem que limpar o ramo é sofrimento. Você tem que passar por sofrimento para poder gerar mais frutos. Nada contra os que pensam assim. Ninguém vai dizer assim, eu quero passar por sofrimento. Ninguém vai fazer isso, né? Ninguém corre para o sofrimento. Normalmente nós corremos do sofrimento. Mas se passamos, Deus está ali também. Mas perceba que Jesus está dizendo que as suas palavras, ou pelas suas palavras, nós somos limpos. E limpos, nós geramos mais? Acompanhem comigo, Mateus 7:24. Jesus diz o quê? Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será semelhante a um homem que edifica a sua casa sobre a... O que temos aprendido ao longo dos anos, e eu me converti cedo, aos 12, desde os 12 ali, 14 anos que eu estou caminhando sobre o Evangelho do Reino, recebendo instrução do Evangelho do Reino, uma coisa eu aprendi, até hoje eu aprendo, a mesma palavra. O que eu ouço do Reino, eu aplico na minha vida. E quando eu aplico, é gerado em mim a vida de Cristo. Não é assim que aprendemos? Se você recebe uma palavra, você não pode ser um ouvinte, não praticante, como diz Tiago. Eu pego a palavra e aplico a palavra na minha vida. Se eu recebo uma palavra sobre obediência, eu pego essa palavra sobre obediência e aplico na minha vida, em todas as áreas. Se eu recebo uma palavra sobre submissão, eu aplico essa palavra em todas as áreas da minha vida. Se eu não faço isso, essa palavra passa por mim, não através de mim. Ela precisa estar viva em mim. Quando a palavra de Deus, a palavra de Cristo vem para mim, e eu aplico essa palavra, ela vai me limpando. Amém? Sim ou não? Não é assim? Os irmãos estão comigo aqui? Fale, por favor. Se eu pego a palavra, Jesus disse que vocês já estão limpos. Como a palavra de Deus limpa Alexandre? Quando Alexandre recebe uma palavra do Senhor e aplica na sua vida com Audrey, com os filhos, no trabalho, na hora do imposto de renda, sim. Na hora de ser honesto, sim. Mas existem dois veículos que nós aplicamos, ou pelos quais nós aplicamos a palavra de Jesus que nos limpa. Os dois veículos são negar a si mesmo e tomar a cruz. Através do negar nós mesmos e tomar a nossa cruz no dia a dia, por isso que Jesus foi muito claro, Jesus não deixa a ponta solta. Quem quiser me seguir, nega a si mesmo, toma a sua cruz dia a dia e siga-me. Desta maneira, a verdade do Evangelho do Reino, aplicado na minha vida, através do negar a mim mesmo e tomar a cruz dia a dia, vai me limpando.
E cada vez que limpo sou, mais fruto dou. Mais resposta de Deus eu sou. Primeiro momento, plantados em Cristo. O ramo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Aleluia. Amém? Como? Aplicando a palavra de Jesus, porque ele disse, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Se você quer entender que essa limpeza no ramos é sofrimento, querido, eu não posso fazer nada. Eu só estou trazendo o que Jesus falou. E eu fui descobrir isso esses dias, lendo as Escrituras. Não estou querendo dizer com isso que os sofrimentos que muitos acreditam ser esse limpar, não gere frutos. Mas eu não vejo isso em todos que recebem os sofrimentos. Mas em todos que recebem a palavra, aplicam a palavra de Cristo, através do negar a si mesmo e tomar a cruz, nestes eu vejo o resultado da vida da videira, que são os frutos. Antes eu era, hoje eu não sou mais. Por quê? Porque o reino chegou. E ele é aplicado na minha vida, através do negar a mim mesmo e tomar a cruz. Dessa maneira, nós geramos os frutos da videira. Que aqui eu posso dizer que é o resultado da vida de Deus através de nós. O fruto não nasce do ramo, mas no ramo. A sua geração começa com a vida e as palavras que fluem da videira. Quem gera o fruto é a videira. O resultado sai nos ramos. Sim ou não? Porque se eu corto o ramo, porque Jesus disse que tem ramo que pode não gerar frutos. Gerar frutos significa a relação direta entre Cristo, que é a videira, e nós, que somos os ramos. Então, a primeira questão aqui, para passar para a segunda. Como está a tua relação com a videira? Somos trabalhadores. Nós vamos falar aqui agora, vamos entrar um pouco mais. Mas Sheila brinca muito, é uma palavra. É sine qua non, é condição, como é que eu posso dizer? Sem a qual não acontece. Sem a vida da videira, nós não podemos gerar absolutamente nada. Porque sem ele, nada podemos fazer. É simples assim. Mas precisamos entender que sem ele, não geramos absolutamente nada. Mas se estamos nele, o Pai espera de nós os resultados da vida do Filho. Entenda isso. Plantados no mundo, segundo ponto. Voltemos ao texto da videira. É interessante que numa leitura muito tranquila, submissa ao Espírito Santo, algumas coisas, como diz Paulinho, saltam mesmo aos nossos olhos. E eu quero glorificar o Espírito Santo, porque sem ele nós não enxergamos nada. Nossos olhos são embaçados. Tudo que nos é revelado não é porque nós temos a capacidade da revelação, é porque o Pai descortina Ele mesmo para nós enxergarmos aquilo que Ele quer que enxerguemos. Por isso que nós éramos cegos em algumas coisas, mas hoje nós estamos enxergando. A videira foi plantada pelo agricultor. E a primeira coisa que Jesus diz, eu sou a videira, mas o Pai é o agricultor. Quem é o agricultor? O próprio Jesus declara que é o Pai, versículo 1. E onde o Pai plantou a videira? Onde o Pai plantou Jesus? João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas preste atenção, Jesus foi assunto aos céus, Atos capítulo 1 fala isso. Ele foi glorificado. Filipenses 2 diz que está sentado à direita de Deus Pai. Mesmo depois da sua glorificação, preste atenção, a videira continua plantada nesta terra, através da sua igreja. O Pai não desarraigou a videira.
A videira continua plantada nessa terra, através de nós. Aleluia, como fico feliz quando Magali trouxe essa palavra, essa visão de quanto caminhamos. A luz vai acendendo e o Senhor falou para ela: eu sou seus pés, e são os pés mesmo de Jesus, do Pai aqui na terra, são os nossos pés. Porque a videira não foi desarraigada dessa terra, ainda não. Haverá um momento onde Jesus voltará, segunda vez, em glória, em poder. Aí todos nós seremos arrebatados. Aleluia, e nos encontraremos com Ele nos céus. Aí sim não haverá mais a videira plantada nessa terra. Mas até lá, Jesus está plantado. Efésios 3, de 10 a 11, só anote. Efésios 3, de 10 a 11. A palavra do Senhor fala através do apóstolo Paulo que a multiforme graça de Deus, ela é conhecida através da igreja. A multiforme graça do agricultor é conhecida ainda hoje através de você. Quem olhar para você, Gustavo, vai ver a multigraça de Deus. Porque a videira continua plantada. O agricultor continua a deixar a vida da videira gerar os frutos nessa terra. Colossenses 1, 26 e 27. Só anote. Nós não podemos desassociar. Nós não podemos separar. Nós não podemos colocar em cenários diferentes Jesus ressurreto, glorificado, poderoso da sua igreja. É uma coisa só. A revelação, podemos dizer então, que a sua autoridade, a sua glória revelada, a expressão do poder da sua ressurreição, se revelam através da sua igreja, ou seja, dos frutos do ramo, ou dos ramos da videira. Amém? Os irmãos estão muito calados. Espero que Deus esteja falando. Amém? Eu espero não, Deus vai falar, né? O Pai não tirou a videira dessa terra. Ela continua plantada. Ela continua plantada para que os seus ramos, enxertados nela, gerem a vida da videira, para que o agricultor receba a sua glória. Por isso nós não podemos desassociar a autoridade de Cristo, da glória revelada, a expressão do seu poder ressurreto, porque tudo isso se revela através da sua vida e da minha vida. Onde estamos plantados é onde a videira está plantada. Eu vou repetir. Onde você foi plantado por Deus é onde a videira está plantada. A videira verdadeira está lá no TJ. A videira verdadeira está, deixa eu ver aqui, né? Eu não sei. Está nas escolas, não sei qual é a tua escola, João. Esqueci agora. Vai ter um voleizinho lá. Mas... A videira verdadeira está na sementeira. Olha que lugar maravilhoso. Glória a Deus. Mas existem os frutos que nenhuma planta tua pode dar. Mas você, com a tua casa, darão. A videira verdadeira está no Judiciário Federal. A videira verdadeira está nos profissionais liberais. A videira verdadeira está plantada na Unilever. Unilever? Aleluia, tem 2 videiras lá, pelo menos que eu conheço, bastante frutíferas. A videira verdadeira está plantada na faculdade. Qual é a tua faculdade? Então eu vou mais além agora. A revelação do Filho, a glória do Pai, o poder da ressurreição estão revelados na Universidade Católica através de Lívia. Estão revelados não sei qual é, Caio, é lá mesmo, onde tu estás. Está na Vitarella, Senhor, glória a Deus, aleluia. Você quer sentir o poder da ressurreição? Você quer a revelação de Cristo? Sim, o Pai quer revelar através da videira, através do fruto dos ramos. E você é o agente de Deus. Você é a resposta de Deus. Você é a resposta de Deus. Quando entendemos isso, irmãos, você vai ver a glória de Deus manifestada através da tua vida, naqueles que estão próximos a você. O solo continua o mesmo. Preste atenção. Nenhum agricultor em sã consciência
faria o que o Pai fez com Cristo. Porque o solo que você escolhe para dar muitos frutos é o melhor. Eu não sou agricultor nem agrônomo, mas nós somos inteligentes o suficiente para saber que não é todo solo que é bom para dar fruto. Pergunto a você, o Pai olhou o mundo e viu um solo propício para frutos, sim ou não? Alguns são divididos aqui, né? Eu vou lhe ajudar. Não. Mas o poder não está no solo, está na videira. Não importa onde a videira está plantada, ela vai gerar frutos. Não é o solo que determina a tua frutificação. É a vida da videira através de você. É a revelação do evangelho do reino através da aplicação de Djalma da tua vida. Não é o solo que vai definir. Não são as pessoas difíceis. Não são os desafios que todos nós temos aqui. Todos nós temos. Todos nós temos vizinho, carne de pescoço. Todos nós temos síndicos que não engolimos. Todos nós temos situações de chefes. Já passei por uns. Que você diz assim, esse aqui, misericórdia, Senhor, estou doido para me aposentar ou para sair desse lugar. Tira esse miserável daqui. Quem nunca? Quem nunca aqui? Quem nunca? Mas eu pergunto a você, se o Pai pensasse assim, plantaria Cristo nessa terra? Não. Porque o resultado não vem da terra, vem da videira. Aleluia. Por isso que a nossa relação com a videira gera os frutos. A vida da videira, através de você, revelada, vai gerar os frutos. A Polícia Civil vai receber os frutos. Grave isso no teu coração. Quem define o fruto é a videira. Não é a terra. Quanto pior a terra, mais fruto você vai dar. Sabe por quê? Porque o solo desta terra continua o mesmo. Perdidos, feridos, mortos ou malignos, pessoas escravas do pecado, clamando por libertação, sem saber onde a encontrar. Somos a resposta de Deus nessa terra. Fruto é o resultado de Deus, da vida de Deus, através do Filho na tua vida. E aqui eu quero falar algo muito forte para nós. Alguns aqui, como eu quero me incluir, talvez já tenham tido esse questionamento que eu vou falar. Onde estão os homens e mulheres de fé, de paz, que aceitarão a palavra do reino? Eu já fiz esse questionamento. Eu disse, Senhor, onde estão esses homens e mulheres de paz que aceitarão a palavra do reino? Deus me corrigiu tão forte nessa frase, eu quero repartir com você essa repreensão, para não ficar só comigo. A verdadeira pergunta é, onde estão os que pregam o evangelho do reino? Onde estão os ramos? Onde estão plantados? Cadê os ramos? Não são os homens de paz. Os homens de paz e mulheres de paz, nós vamos encontrá-los. Mas precisamos sair. Precisamos entender que nós somos a resposta, não eles. Nós vamos encontrar esses homens e mulheres de paz. Mas a pergunta é, onde estão os ramos? Paulo, em Romanos, diz, como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Você já recebeu um chamado de Deus para que onde você está plantado, gerar o fruto da vida da videira onde você está plantado. No pior dos cenários, no pior dos terrenos, Deus vai gerar os frutos e você ali vai encontrar homens e mulheres de paz que se rendam ao Senhor. Amém? Mas precisamos entender que somos chamados para isso. Todos nós, seja jovens, sejamos velhos,
até na velhice darão ainda frutos. Só tem uma maneira de eu não dar fruto. Uma, não estar na videira. Não permanecer em Cristo, Cristo em mim, as suas palavras em mim. No momento que isso é cessado, eu paro de dar frutos. Até lá, eu gerarei frutos. E muitos frutos. E assim o Pai será glorificado. Abra os teus olhos. Abra os olhos. Jesus já disse, os campos estão brancos, como o Caio nos lembrou, pronto para a ceifa. O Pai te plantou onde você está, pois Ele deseja revelar a vida da videira, onde você foi plantado. Então, ao invés de reclamar onde você está, diga assim, Pai, aqui a vida da videira vai ser revelada. Vai ser exalada. Vai ser vista. Quantos precisam de uma palavra no lugar onde você está plantado de Deus? Estende tuas mãos nesse lugar. Nós cantamos tanto aqui, eu estava falando para a Sheila. Se disseres a mim, lança a rede, alma, sobre tua palavra. Deus está dizendo, lança a tua rede onde você está plantado. Lança a tua rede. Você sabe qual é a expectativa do agricultor? Que vem fruto. O Pai tem essa expectativa. Porque o Pai confia na vida da videira, que flui através dos ramos. Compartilhe, minha filha, venha. Quando o William começou a repartir essa palavra comigo, eu fiquei pensando assim, Senhor, o que é que constrange o coração da gente? O que é que nos move para a gente sair da nossa zona de conforto? Porque essa palavra, irmãos, tem que queimar no nosso coração, senão ela vai ser mais uma palavra. E eu fiquei conversando com ele, William, o que é que constrange o nosso coração para que eu obedeça essa palavra? E eu comecei a me lembrar que Jesus é quem me constrange. Ele mesmo, a própria videira, me constrange. Porque Jesus ele veio com um propósito a essa terra. Quando ele estava com a mulher samaritana, ele disse, né, aos discípulos ali que a comida dele, uma comida ele tinha para comer. E a comida dele era fazer a vontade de Deus. E a vontade do Senhor era resgatar o seu povo. Um povo para si, um povo para ele. Então, assim, esse era o trabalho de Jesus. Então, Jesus vem, nos resgata da onde a gente estava. Cada um aqui tem uma história diferente, sabe de onde Jesus te tirou. Aí ele vem, nos limpa com a palavra, a gente fica tudo limpinho. E a gente começa a viver nossa vida, irmãos, na nossa zona de conforto. Então, assim, não foi para isso que o Senhor nos limpou, nos chamou e nos limpou. Jesus nos chamou, nos limpou, para que a gente dê mais frutos. A gente precisa multiplicar essa vida, a vida de Jesus nesse mundo. Porque foi para isso que o agricultor plantou Jesus aqui. Foi por conta disso que o Senhor foi àquela cruz. Então, assim, não é para que a gente seja tudo limpinho e a gente ficar sentadinho no nosso sofá ou na nossa cadeira e, assim, curtindo a comunhão, que é muito boa, é maravilhosa, é tudo. Mas não foi só para isso que o Senhor nos chamou. A gente precisa sair, irmãos. A gente precisa ser constrangido, a gente precisa ser movido pelo Senhor. Pelas vidas que estão clamando. E se isso não queimar no nosso coração, irmãos, a gente precisa rever a nossa fé. Essa fé que a gente cantou. Essa fé que Fernando ministrou. A gente precisa rever, porque
é o meu coração, que eu creio que é o Espírito Santo, que está queimando. A gente precisa ver, a igreja precisa se mover em cura. A gente precisa se mover em libertação, em conversões. Então, irmãos, isso precisa constranger o nosso coração. Essa palavra, assim, Deus está trazendo já tem umas 2 semanas. E Deus está nos chamando, nos convocando ao arrependimento. A gente precisa se arrepender, irmãos. Precisamos nos arrepender, precisamos clamar por fé. Senhor, eu quero ter fé que Tu vai operar através da minha vida. Apesar de nós, irmãos, Deus, olha, melhor do que o Senhor, ninguém que nos conhece. Ele sabe que a gente é limitado, mas ainda assim Ele conta conosco. Então, que essa palavra mova o nosso coração, irmãos, e nos tire desse lugar de comodismo. Em nome de Jesus, porque senão até as pedras clamarão. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Quando Isaías viu a glória de Deus, está registrado em Isaías capítulo 6. Ele disse que no ano da morte do rei Uzias, ele viu o Senhor assentado, uma das visões mais lindas do Antigo Testamento, sobre um alto e sublime trono. Ele disse que serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Clamavam uns aos outros, santo, santo, santo. Então ele disse, ai de mim, porque estou perdido. Versículo 5. Sou homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros. Então o serafim vem, toca a sua boca, sua língua ali, e tira dele toda a iniquidade e os pecados perdoados. O que eu acho interessante, no versículo 8, depois de todo esse cenário, e presta atenção a isso, Isaías não tinha capacidade de ver a glória de Deus. Ele viu porque Deus a revelou. Assim é conosco. O Pai tem revelado a vida da videira para nós os ramos. Sim ou não? Sim. A vida, a ceifa da videira, é a glória do Pai, nos é revelado. Mas o que eu acho interessante é que depois do Pai se revelar a Isaías, Deus reparte com ele uma inquietação. E diz assim, a quem enviarei? Quem irá por nós? E nós sabemos muito bem a resposta de Isaías. Lucas está nos ajudando aqui. Eis-me aqui. Envia a mim, Senhor. Como resposta dessa tua inquietação. Quem irá? Eu irei. Eis-me aqui. Eis-me aqui não é a mesma resposta quando a esposa pergunta ao filho, à mãe, né? Fulaninho, eu estou aqui, mãe. Não. Esse eis-me aqui, estou aqui, pronto. O que mandas? Deus não nos revela a vida do filho para que isso fique em nós, mas para que gere frutos, como resposta da mesma inquietação do coração dele. E Deus está falando de novo conosco. Lamartine, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Qual é a expressão? Eu fiquei me perguntando, Senhor, dá um pouco mais a resposta desses frutos. Eu achei Isaías 61. E eu quero finalizar com esse texto. Nossos corações precisam estar constrangidos, como o coração do Pai, no sentido de, essa terra não merece, mas é aí que eu plantei o filho. O filho não está plantado aqui para dar sombra, mas para gerar os frutos que Deus quer que você gere, que eu venha gerar. Isaías 61 diz, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para quê? Pregar boas novas, curar os quebrantados de coração, proclamar a libertação aos cativos. Aleluia.
ia pôr em liberdade os algemados. Versículo 3. Pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor ao invés de espírito angustiados. Você é o agente de Deus. Você é a resposta de Deus para esta terra, para onde você foi plantada. Na verdade, no lugar onde você foi plantada. Onde você está? Não é o lugar que define os frutos, mas é a vida da videira, que está clamando através dos ramos, para que possamos gerar os frutos de Deus. Eu posso dizer que esses frutos são vidas, mas também posso dizer que são a vida visível de Deus através de você. Não tenha medo de impor as mãos sobre o enfermo. Não tenha medo de trazer uma palavra de alento. Não tenha medo de ser uma boca de Deus no lugar onde você está plantado. Eu quero orar conosco aqui, junto conosco. Porque eu creio que todos nós, como igreja, precisamos viver esses dias. Esses dias que somos os trabalhadores. Deus está agindo nessa terra através da sua igreja. Eu quero fazer parte disso. Eu quero fazer parte junto com você. Amém? Junto com você. Eu sei tantos testemunhos de lugares completamente mortos do maligno, onde você diz assim, daí não sai um fruto. E quando vem um testemunho de alguém que entendeu que não é a terra que determina o fruto, é a vida da videira plantada naquele lugar. Aí você vê histórias incríveis de situações que se transformaram. Porque ramos ali ousaram viver na plenitude a vida da videira. De forma clara. Impondo as mãos, vendo as necessidades e atendendo às necessidades. Certamente você tem muitas pessoas nas tuas conexões que esperam pela resposta que você vai dar com a vida de Deus. Não estabeleça, simplesmente faça. Não estabeleça quem, simplesmente faça. Pai, nós nos apresentamos a Ti. Não sei o quão longe nós estamos de uma expressão clara dos olhos de Cristo. Quão longe estamos ainda dos cuidados que o coração do Filho, enquanto aqui, teve com cada pessoa, Senhor. Mas não queremos ficar mais distantes. Certamente, se víssemos a Tua glória aqui, Senhor, como Isaías viu, não sei se os nossos joelhos aguentariam ficar de pé. Tropeçaríamos sobre nós mesmos. Por isso, Pai, vendo a Tua glória através de Cristo Jesus, toca não só os nossos lábios, toca os nossos corações, Senhor. Disseste que nos daria um novo coração. Não enxergamos coração mais íntegro, santo, altruísta do que o Teu, Senhor. Que deu, que se dá por aqueles que não Te querem. Mesmo assim, é nessa terra que Tu plantaste o Teu Filho. E nessa terra que estamos plantados, Senhor. Queremos ser uma expressão clara dos olhos de Jesus. Da vida da videira, Senhor. Que se tivesse no nosso dia a dia, conhecendo as pessoas que conhecemos, certamente a história hoje seria outra. Mas ainda há tempo, Senhor. E nós nos colocamos diante de Ti, para que os nossos corações sejam transformados. Para que de novo possamos, como cantamos a primeira canção, ouvir o Teu chamado. Como ramos da videira verdadeira.
Cristo em nós, nós em Cristo, Tua palavra sendo aplicada em nós, Senhor, através de decisões dia a dia, de negar a nós mesmos e tomar a cruz. Nós queremos dizer, aqui e agora, com boa expectativa, não no solo, não em nós, mas na videira, que veremos os frutos, que daremos os frutos, porque Tu declaraste que nos separaste, que nos escolhesse, para que vamos e demos muitos frutos. E é assim que nós nos apresentamos a Ti. Ramos falhos, limitados. Tu sabes, Senhor. Nós aqui não sabemos. Mas ramos que num processo de santificação se apresentam a Ti de novo, Senhor. Dizendo, eis-me aqui, Senhor. Em resposta à inquietação do Teu coração. Quem irá por nós? Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Declaramos que onde estamos plantados, não importa o terreno. O que importa é a vida da videira, que está plantada e que ainda gera, através dos ramos, os frutos para a glória do Pai. Nós nos apresentamos a Ti, Senhor. E mais uma vez, dizemos, eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Aleluia. Podemos ficar de pé? Eu aprendi essa canção, num dos primeiros retiros de carnaval, em cima de um ônibus, de um caminhão. Paulinho e Fernando lembram muito disso. Quer falar? E até hoje, eu canto e digo ao Senhor, me ajude a responder sim. Eis-me aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Estava ali, o Senhor só me lembrou, queridos, que no começo do ano, nós participamos de um retiro na nossa chácara. Já começamos a pagar o próximo retiro do ano que vem. E ali, eu creio que, guiado pelo Espírito Santo, o Senhor levou Fernando a nos desafiar, a nos animar, a nós nos lembrarmos de 3 pessoas. Não é isso? Era uma lista de pessoas que nós queríamos proclamar. Eu acho que 3, porque eu olhei ali o meu era 3. E eu queria, no nome do Senhor, animar você a rever essa lista. Talvez você tenha esquecido, não esqueceu, passou batido. Ou talvez você até tenha startado, mas depois parou, não. Então eu queria, no nome do Senhor, o Senhor queimou meu coração ali para a gente lembrar disso que o Senhor falou no nosso coração. Deus falou contigo. Foi Deus que soprou no teu coração o nome dessas pessoas. Eu creio que isso não foi algo da tua cabeça, foi o Senhor que gerou. Então eu queria animar você a dentro dessa palavra, aonde você está, e resgatar esses nomes que o Espírito Santo trouxe ao teu coração. Eu nem combinei com o Paulinho isso, mas quando estava falando essa palavra, escrevendo, o Senhor me lembrou exatamente isso que aconteceu. E nesses dias eu estava lembrando alguém acerca dessa lista, né, que o Senhor colocou em nosso coração. Fabiano. Desde a segunda-feira que o Senhor falou comigo para vir aqui, eu fiquei perguntando se era mesmo, mas hoje o Senhor confirmou. Uma das dificuldades, aí eu falo por mim, nessa questão é a falta de foco. E se a gente for verificar a vida de Noé, o Senhor deu uma missão para ele construir uma arca. E não foi rápido a construção da arca. Acho que os irmãos aí que estudam mais devem saber o tempo, sei lá, acho que mais de 100 anos, né? 120 anos para construir. Acho que não tinha armazém naquele tempo, com madeira já pronta. Hoje a gente já vai, já compra, né? Uma linha,
ou seja, várias madeiras já cortadinhas. Então ele trabalhou bastante. Imagina se na época que ele estivesse cortando as madeiras, alguém viesse e, Noé, desenrola uma, e ele desce. E daqui a pouco mais pessoas pedissem, e ele, rapaz, estou vendo um negócio aqui. E começasse a vender as madeiras, né? E ganhasse muito dinheiro com a venda das madeiras. Já já ele ia dizer assim, Deus me deu uma missão, ainda me fez empresário, já estou ganhando dinheiro. Ele ia desviar do foco de construir a arca. Então, algo que a gente precisa fazer é manter o foco naquilo que Deus disse para a gente fazer. Se o Senhor está acrescentando mais, pergunta a Ele, Senhor, isso que Tu estás acrescentando, onde é para eu usar no Teu projeto? Porque a gente pode se atrapalhar e achar que Deus está fazendo algo para a gente, mas não é para a gente diretamente, é para facilitar o nosso trabalho. Então a gente precisa manter o foco naquilo que Deus mandou a gente fazer. O Senhor tem me ajudado bastante, que o William sabe, estou estudando, né? E fazendo um curso de gestão de projeto. E nessa administração de um projeto, você não pode perder o foco. Se tu perder o foco, o projeto desanda e tu não conclui no tempo determinado. Tem um tempo. Se tu passa do tempo, do prazo, tem multa e é alta. Né? Então, que nós não sejamos aqueles que vão pagar a multa, né? Mas cumprir o projeto do Senhor. Então, irmãos, mantenha um foco naquilo que o Senhor te chamou. Se Deus te promoveu no trabalho, por que será? Porque possivelmente, na função que você estava, tu não ia conseguir falar com o chefe diretamente. Talvez não tivesse acesso, tem empresa que é assim. Mas hoje tu foi promovido, tu vai ter acesso a um patamar maior e pode proclamar para aquela pessoa ali. Então, sempre faça as coisas visando o reino e não algum ganho pessoal. Esse é o foco. Nós temos acesso às necessidades das pessoas. Certamente você tem essa condição de enxergar isso. Enxergue com os olhos de Cristo. Amém? Queridão, vem cá. E aí nós vamos orar. Irmãos, eu peço desculpa, porque desde cedo, quando o Fernando começou a ministração, o Espírito Santo ficou me chamando para falar sobre a oração de Paulão, quando foi sobre a oração de Samuel. E o Espírito Santo ficou, você tem que falar. E eu disse, não, isso não é coisa do Espírito Santo, isso é coisa minha. Mas quando você ministrou, que o Espírito Santo usou você, ele disse, agora você vai explicar por que você vai ter que falar. Quando nós tivemos, eu e minha família, tivemos os momentos difíceis da pandemia para cá, a congregação que fazíamos parte, ainda não tínhamos tido a felicidade de estar nessa congregação abençoada, a congregação a qual fazíamos parte fechou. Quando fechou, eu fiquei muito triste com Deus, fui discutir com Deus, por que foi que houve, o que foi que a gente tinha feito de errado. E Deus disse, é porque agora está no momento de sentar e aprender. Há um momento de calar, há um momento de aprender, há um momento de plantar, há um momento de tudo. E eu me calei, e no ano seguinte, o que é que aconteceu? Tragicamente, perdi o meu sogro por um choque elétrico em fevereiro. Quando foi em outubro, eu perdi a minha mãe. No ano seguinte, eu fui acometido de uma depressão profunda. E quando foi no ano seguinte, depois de tudo isso passando, eu não questionei o Senhor. Nunca questionei nada do Senhor, pois sempre achei que o Senhor era e sempre foi a videira. E que nós, como ramos, temos o privilégio de sermos enxertados nessa videira maravilhosa. Então não nos cabe questionar ao Senhor, mas dizer a Ele, nos consola, já que eu não entendo, nos anima, já que eu estou quebrado, me dá força,
já que eu estou fraco, para que eu tenha ombros fortes para carregar a cruz que eu tenho que levar todos os dias. Mas quando foi no ano seguinte, irmãos, minha sogra foi acometida de um CA, de um câncer de mama, que tinha se espalhado para uma região do ombro também. E os médicos, quando foram ver esse câncer, ficaram apavorados, porque disseram que o câncer era muito agressivo e estava fora do tempo. Minha sogra não tinha idade mais para ter aquele câncer. O meu filho, que estuda medicina, chegou para mim em off e disse assim: tá difícil. E eu só chegava para minha família e dizia: confiemos no Senhor. Confiemos no Senhor, porque Ele haverá de fazer um milagre. E eu me lembro como hoje, por isso que o Senhor me trouxe para eu trazer essa palavra aqui. Porque hoje, todo o tempo, nós falamos de cerramos, de orar por listas que estão esquecidas lá no fundo da gaveta, ou dentro das nossas Bíblias, ou dentro dos nossos cadernos. Mas esquecemos de uma coisa importante, que enquanto eu estava animando a minha família, dentro de mim eu estava tremendo. Eu estava com medo. Porque você chega um momento em que você cansa e tem a impressão que você só perde. Mas eu disse: eu não perco. Sabe por quê? Porque eu sou mais do que vencedor em Cristo. E ninguém pode roubar isso de você. Você é que pode perder, mas ninguém tira isso de você. E aí, num certo momento em que, graças a Deus, a minha casa estava vazia, não tinha ninguém, meu filho tinha saído, minha esposa tinha saído, estava cuidando da mãe, eu comecei a andar por dentro da minha casa orando ao Senhor e dizendo assim: Senhor, eu nunca te pedi nada a esse respeito, mas hoje eu vou te pedir. Eu preciso de um milagre. Agora eu vou te dizer com sinceridade do meu coração, porque eu não sou hipócrita. Eu não quero o milagre do meu jeito, eu quero o milagre do teu jeito. Eu não vou te dizer em momento nenhum como eu quero um milagre. Eu não vou te dizer como é que eu quero que o Senhor cure Paulão. Eu não vou dizer ao Senhor como é que eu quero que o Senhor cure Samuel. Eu só quero pedir ao Senhor um milagre. Que o Senhor cure Paulão, que o Senhor cure Samuel. E aí eu disse: eu preciso de um milagre. Essa família está cansada, está sofrida. E por favor, eu preciso de um milagre. Quando foi no dia seguinte, por isso a importância da gente estar lendo as Escrituras, ele me deu exatamente a palavra que o meu irmão querido falou. Os olhos do cego, quando Jesus pegou a lama e colocou nos olhos do cego e disse: agora vai, segue. Eu lendo essas palavras e as lágrimas caindo. Segue para lavar no tanque de Siloé. Vai lá lavar. Lava esses olhos. E aí, quando naquele momento que eu li aquilo, o Espírito Santo veio para mim e disse assim: ele podia ter lavado num balde d'água no caminho, não podia? Ele ficava curado? Não. Ele podia ter lavado em outro tanque, não podia? No caminho tinha um tanque mais perto. Opa, tem um tanque de Betesda aqui, eu vou lavar nesse. Ele ficava curado? Não. Por que foi que ele ficou curado? Aí o Espírito Santo disse: porque ele foi sendo curado no caminho, na obediência, no caminho, ele foi sendo curado. Quando ele chegou no tanque definido, aí se consumou a obediência e a cura. Aí o Espírito Santo olhou para mim e fez: tua sogra será curada no caminho. Eu peguei essa palavra, louvei ao Senhor, louvei ao Senhor, glorifiquei a Deus, mostrei a minha esposa e disse: te prepara, cada coisa que acontecer, cada informação que vier, glorifica a Deus, porque a cura está se dando no caminho. Meu irmão, cada porta que se abria, eu dizia: louvado seja o Senhor, porque minha sogra está sendo curada no caminho. E pasmem, em 8 meses, minha sogra foi diagnosticada, minha sogra foi cirurgiada, minha sogra teve químio, rádio, e minha sogra está em remissão.
foi curada do câncer. E até hoje os médicos olham e dizem: eu não sei como a senhora conseguiu essa cura tão rápida. É simples. Ela foi curada no caminho. Amém? Eu quis trazer isso porque insista na oração. Essas pessoas que você vai orar serão curadas no caminho. Aleluia. Irmãos, boa noite. Essa semana eu chorei muito, muito mesmo, e continuo chorando, mas eu sei que, como o irmão falou aqui, a cura vem de Deus. Então, uma menina chamada Amanda, desde pequenininha, ela cresceu com Eduarda no Colégio Imaculado, e a mãe dela é médica, Silvana, e a avó dela é muito minha amiga. Então, ela começou com uma dor na perna, e quando foi fazer o exame, descobriu que está com metástase, câncer, no último grau. E a outra minha amiga, que ia muito para Pesqueira, para alguns eventos em Pesqueira de Ano Novo comigo, o nome dela é Suela, ela já esteve aqui na igreja comigo. Ela é muito jovem também, um nódulozinho no seio, e foi passando, e a médica dizia que não era nada. E ela falsificou a caligrafia do médico, botou ressonância magnética, que ela disse que sentiu que tinha que fazer aquilo. E quando ela fez, deu metástase também. Então, assim, todas as duas numa situação extremamente grave. Isso está me incomodando. Eu chorei muito porque eu já tive muitas perdas. E perdas dói, luto dói. Eu sei que é o destino de cada um que está aqui, porque não tem escapatória. Um dia a gente vai, como vai, está na graça e misericórdia do Senhor. Mas temos um Deus todo-poderoso que pode curar, né? Pode curar, como o pastor falou aqui, nossas mazelas, nossa saúde e muitas outras coisas a mais. Então, eu estou aqui diante da nossa igreja, diante dos meus irmãos, clamando para que quando você for fazer as suas orações, bote o nome de Sueli e de Amanda, tá certo? Em nome de Jesus, coloque o meu também, viu? Amém. Queria dar uma sugestão para você. Na verdade, é um conselho, é mais do que isso. Se você tem situações como eu trouxe, de pessoas que você conhece, sabe onde estão, vá até elas. Vai com um irmão ou irmã, ou um grupo, para que a igreja ali, representando a videira, possa impor as mãos, declarar cura e libertação. Amém? Podemos fazer isso? Pai, nós oramos Suelen e Amanda em nome de Jesus. Se dizemos estende tuas mãos, significa as nossas mãos estendidas, Senhor. Assim, Pai, em nome de Jesus, levanta os teus ramos para que vão até elas e ali expressem a tua glória. Em nome de Jesus, Senhor. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor. Fecha os teus olhos, faz essa oração. Para onde tu quiseres me enviar, me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor, para onde quiseres me plantar, me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Eu não sei qual foi o dos heróis da fé que ousou pedir a Deus assim: Pai, dá-me vidas. Acho que o John Wesley orou assim: dá-me a Inglaterra. Ouse pedir isso ao Senhor. Amém? Ouse pedir isso ao Senhor. Eu certamente sei que a palavra do Senhor diz que nós oramos aquilo que está no coração dele e vai nos responder. João fala isso. Sabemos que é a sua vontade. É a vontade de Deus
que todos os homens e mulheres cheguem ao arrependimento. Dá um abraço a quem está do teu lado, no ramo que está do teu lado. Em nome de Jesus, se eu permitir, domingo estaremos juntos aqui.